Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs. Um luar, um azul do mar que a noite compôs. Uma estrela. Olá, mais uma vez bem-vindos a um Perfeito Cavalheiro do Lifestyle em Português. E hoje vou-vos dar umas dicas de como preparar uma mala para um fim de semana ou até para uma viagem de uma semana sem perderem muito tempo e sem terem grandes complicações no aeroporto e não terem que despachar bagagem, que é uma coisa que cada vez mais demora muito tempo, além de ser muito perigoso, porque muitas vezes roubam-nos as peças de roupa que nós tanto gostamos. Eu já deixei aqui tudo preparado para vocês verem. E agora vou-vos explicar como é que eu costumo arrumar a mala de viagem, que normalmente eu divido em três partes as minhas malas. Temos o trolley, que vai connosco, aliás, vai tudo connosco no avião. Portanto, o trolley vamos guardar tudo aquilo que não seja essencial para usar durante a viagem. Depois eu costumo levar uma mala de fim de semana deste género que seja mole, e que não esteja muito cheia, porque senão começamos depois a chatear, só se pode levar uma peça. Mas se for uma coisa pequena, ou então até um porta-fatos, se repararem nos bilhetes dizem sempre isto, nós podemos levar duas peças. Da mesma maneira que as senhoras também podem levar um trolley e uma carteira de senhora. Portanto, tem estas duas peças e depois tenho uma pasta para levar os documentos, principalmente para quem viaja em trabalho, dá muito jeito de levarmos isto no avião para ir despachando papeladas, se for o caso. Portanto, agora vamos imaginar que eu vou um fim de semana para um sítio que esteja bom tempo, mas que não tenha garantido que à noite não faça um bocadinho de frio. Eu tenho este colete, que é um milagre, são os coletes mais leves do mundo, que se chama Moore, é uma marca italiana, que é fantástico, são muito levezinhos, e eu normalmente levo sempre nas minhas viagens, mesmo durante o verão, porque à noite há muitos sítios que faz muito frio para o jantar, e isto fica bem com qualquer toalete. E depois também costumo evitar levar muitas cores, opto sempre por coisas muito básicas. Preto, branco e bege. Eu sei que agora temos aqui umas calças amarelas e outras verdes, que não têm muito a ver com o que eu estou a dizer, mas se vocês repararem bem, as cores são todas muito fáceis de usar. E principalmente, tentar fazer de uma toalete, fazerem várias. Portanto, em vez de levarmos toaletes para 7 dias, se calhar basta levar para 3 dias e depois irmos alterando. Por isso é que estes cintos, por exemplo, foi uma ideia ótima, pode-se usar do lado bege e depois pode-se usar do lado preto também, é só uma questão de trocar a fivela. Portanto, já é um cinto que já dá para usar como se fosse dois cintos. E depois normalmente organizo, ponho, por exemplo, o polo preto com os jeans pretos, que são estes, e portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr as coisas mais pesadas no fundo da mala, como é lógico. E os jeans podem ir dobrados desta maneira. Mas as calças de algodão, por exemplo, as pessoas têm a mania de dobrar e eu acho que não compensa, porque acabam por ficar com um bocadinho de vinho, ficam com 3 vincos, se dobrarmos em 3. O que é que eu prefiro fazer? Prefiro muito mais enrolar as calças, exatamente como eu faço aqui com estas t-shirts, espero que consigam ver. Portanto, eu enrolo as calças, não só acaba por se guardar muito mais espaço também, mas como depois vai-se evitar ter os vincos. Os jeans podem ir assim, as calças de algodão não. As t-shirts eu faço exatamente a mesma coisa. Portanto, estas t-shirts vou pôr em cima das calças, que as calças normalmente têm que ir sempre ao contrário, que é para poupar o espaço. Portanto, aqui a parte da cintura, se isto fossem os jeans, por exemplo, eu poria assim, para não ir amontoando. Estas são de algodão também, portanto vou enrolá-las e guardá-las aqui na mala também, que assim elas não se vão machucar. Depois, a mesma coisa com as t-shirts, todas enroladas. Portanto, se vocês repararem, o que é que acontece? Se nós dobrarmos as t-shirts, como normalmente se dobram nas lojas, depois ficam aqui os vincos. E é chato, normalmente uma pessoa chega uma sexta-feira à tarde ao destino e a última coisa que vai querer é engomar. E por acaso também aconselho-vos uma coisa, se vocês estiverem num sítio que não tenham ferro de engomar, uma ótima solução para tirar os vincos é pendurar a peça em questão num cabide e depois penduram no duche e quando tiverem a tomar o duche com o vapor, ou no duche ou cá fora, com o vapor, normalmente as camisas, principalmente as de linho, acabam por ficar como se não ficam profissionalmente passadas,
mas pelo menos já tira um bocadinho dos vincos. Então agora vou-vos finalmente ensinar a fazer a mala e aproveitar o máximo de espaço. Então, esta camisa de linho, por exemplo, que eu dobrei-a como normalmente toda a gente dobra, eu também prefiro enrolá-la outra vez, que ocupa menos espaço e não achata tanto. Portanto, isto acaba tudo por ir em rolos. A mesma coisa com as t-shirts e com o resto da roupa. Tudo o que seja roupa de algodão, eu acho que compensa muito mais fazer este pequeno truque. E vai muito bem organizado, ocupa menos espaço e não machuca. Os shorts, normalmente eu levo sempre uns de linho, que são muito práticos e frescos. E, por exemplo, agora tenho aqui uns beges e uns azuis escuros. Com estes dois, basta levar dois, eu já posso usar com camisas brancas, com camisas azuis, com camisas castanhas escuras. Portanto, não vale a pena estarmos a levar calções encarnados, outro verde alface, outro amarelo, porque nem essas cores nem sempre jogam com tudo. Azul escuro e bege ou branco joga com tudo. E a mesma coisa com preto. Este polo que eu uso ao jantar, por exemplo, posso usar com jeans pretos também, ou posso usar com calções pretos durante o dia, que fica muito giro. Pronto, agora aqui estas podem ir assim, porque aqui tem espaço de sobra. Isto aqui também normalmente eu prefiro levar em cima de tudo, para não achatar as penas, porque normalmente depois os casacos, quando se viajam muito com casacos de pena e eles levam peso em cima, eles achatam. E depois, tenho aqui a minha última dica, mas que eu acho que é muito engraçada e pode ser muito proveitosa. Eu sei que pode parecer um bocadinho estranho, mas quando eu não quero despachar mala e não tenho nem mais 1 centímetro de espaço, o que é que eu faço? Eu aproveito os sapatos, eu neste caso tenho aqui formas, porque estes são sapatos muito delicados e se não tiver formas eles vão lá chegar todos achatados. Mas se fossem uns ténis normais, o que é que eu faço? Dobro as cuecas, por exemplo, e ponho dentro dos sapatos e até servem como forma. Portanto, fica aqui isto cheio e não ficam com aquelas riscas que estragam muito os sapatos. E faço a mesma coisa com as meias. Não só poupo espaço, como ainda para mais protejo os meus sapatos. E volto a pôr dentro destas capas que normalmente dão-nos quando compramos os sapatos. Então, começamos com a primeira parte. A pasta dos documentos. Eu normalmente ponho aqui, nesta pasta, no passaporte, se for o caso, e os papéis que eu queira rever durante o voo. No caso, se for uma viagem de negócios, por exemplo. E esta pasta, que tem as coisas mais essenciais de trabalho, iria aqui neste trolley, que não ocupa muito espaço, e nós não precisamos de abrir o trolley depois dentro do avião para tirar os documentos. Isso é uma coisa básica. Depois, esta mala mais pequena que eu vos falo, que tem que ser muito mole, e caso vocês apanhem alguém muito chato na altura de embarcar ou do check-in, vocês têm que ter a certeza que as coisas que estão aqui nesta mala, caso vos chateia com alguma coisa, vocês sejam capazes de pôr tudo o que está aqui neste trolley. Mas em princípio não chateiam, porque até podem explicar que isto são coisas que se vão usar durante o voo. Então o que é que eu nesta mala tenho normalmente? Ponho, também para evitar ter que abrir o trolley, e ponho já dentro de um saco as coisas de casa de banho, os líquidos. Em vez de eu pôr as coisas no necessaire, que é o que as pessoas normalmente costumam usar, o necessaire de pele, ocupa muito espaço e normalmente é uma pele muito grossa. Eu costumo normalmente aproveitar os sacos que dão quando se compram os sapatos, que é muito flexível e não pesa nada, para usar como necessaire. E aqui dentro levo então os produtos de higiene. Levo os perfumes que eu gosto, sempre com menos de 100 ml, e também normalmente costumo levar amostras de hotéis, porque muitas vezes, principalmente hoje em dia, as pessoas alugam muito casas no Airbnb e nem sempre têm shampoo e gel de banho. Portanto, é sempre boa ideia levarmos amostras dos hotéis, aproveitarmos isso. Mas, como veem aqui, não temos peso nenhum e não ocupa espaço nenhum, acaba por ser só um pano. Depois levo sempre também uma camisola para usar durante o voo, porque normalmente os aviões têm sempre a temperatura muito baixa, de preferência camisolas muito largas e de cachemira, isso é o ideal. Ou uma camisola ou então uma encharpe para pormos à volta do pescoço, e que também muitas vezes até podemos usar de almofada. E depois levo um necessaire mais pequenino, muitas vezes em executiva dão-nos este necessaire, mas isto é uma coisa básica de se comprar, ou também podemos usar um saco como este, para guardar as coisas que se usam no voo, durante o voo. E o que é que isto vai ser? Auriculares, que é essencial para ouvir música hoje em dia, que eu adoro pelo menos, álcool em gel
máscara, essencial. Um eye mask, isto é fantástico para taparmos os olhos. Muitas vezes no avião as pessoas têm mania de abrir as janelas e entra luz. Portanto, estas máscaras são ótimas. Antigamente davam em todos os voos, agora já não dão, mas também podem comprar numa farmácia. Julgo que numa farmácia vendem isto e tampões para os ouvidos para não se ouvir o barulho do avião. Depois também tenho aqui um carregador para telemóvel, caso seja preciso. Hoje em dia os aviões já têm um adaptador que podemos carregar diretamente no avião, mas nem sempre isso é possível, portanto eu levo sempre isto comigo. E depois levo elixir, mouthwash, em pequenino, para estar sempre fresco, principalmente quando aterro, principalmente se nos vierem buscar ao aeroporto, com uma escova de dentes, uma pasta de dentes pequenina e um pente para quem quiser se pentear. Portanto, isto são as coisas básicas que eu uso no avião. Portanto, tenho isto, naquelas coisinhas onde se mete as revistas, sempre isto à mão, para me sentir sempre fresco. Portanto, isto é só a única mala que vai comigo, junto, debaixo do assento, junto aos pés, e portanto, esta mala já pomos lá em cima. Ok, então agora vamos por partes. Eu vou-vos começar a explicar normalmente, aliás, a aconselhar aquilo que eu costumo usar para voos, principalmente para voos de longo curso. Porque as pessoas às vezes esquecem-se dessas coisas e depois acaba a viagem por ser muito mais incómoda. Eu normalmente quando eu tenho voos de longo curso, ou ao mesmo tempo dos fins de semana, o que acontece no aeroporto cada vez mais chateiam-nos com os líquidos, depois temos de tirar os sapatos e os cintos. Eu normalmente ponho uma t-shirt muito larga, ou um polo, que seja cómodo para estarmos no avião. Não levo cinto, portanto levo uma t-shirt para fora, sem cinto, e levo sempre sapatos com atacadores flexíveis, que eu não preciso estar a tirar, a abotoar e desabotoar os sapatos. E estar a tirar o cinto também, que é uma chatice. Portanto, eu normalmente essas coisas eu evito. Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs, um luar, um azul do mar que a noite compôs, uma estrela.